Bem-vindos a mais um Progênesis Academy. Eu sou a doutora Fernanda Pacheco, eu sou médica, ginecologista, especialista em reprodução assistida e há 4 anos eu me mudei aqui para os Estados Unidos e trabalho na Progênesis como diretora de Medical Affairs. Este é o Progênesis Academy, é uma iniciativa da Progênesis, uma iniciativa educacional sem fins lucrativos, em que a gente visa fomentar a educação na área de reprodução humana, embriologia, inovação, genética reprodutiva. Após este webinar, a gente divulga o vídeo no nosso canal do YouTube, Progênesis Academy. Então, eu convido todos vocês a irem lá no YouTube, se inscrever no nosso canal e assistir. A gente tem mais de 200 vídeos, inclusive a primeira edição do nosso Congresso Jeans. Então, é um material muito rico com vários assuntos aí na área da reprodução assistida. Então, eu realmente recomendo vocês a assistir esses vídeos. Hoje, então, nós teremos o Dr. Renato Fraeta falando sobre idade paterna avançada e preservação da fertilidade masculina, e a doutora Rosa Silvestrin falando sobre nutrição e suplementos para a fertilidade masculina. Nós vamos começar com o Dr. Renato, depois a doutora Rosa, e aí a gente abre para a discussão. Eu recomendo vocês, se tiverem alguma dúvida durante a palestra, já pode deixar no nosso chat a pergunta naquele tab de Q&A, naqueles 3 pontinhos ali do Zoom, tá? Que é o final das apresentações, então a gente vai abrir para discussão. Aproveitem para enviar suas dúvidas, que nós temos profissionais excelentes aqui conosco hoje, e então é uma excelente oportunidade aí para uma discussão enriquecedora. Vamos começar então falando, vou me apresentar o Dr. Renato. Primeiramente, Dr. Renato, quero te dizer que eu te admiro, que eu já assisti às tuas aulas e te acho muito ponderado, muito, como é que a gente fala? Ah, Excelentes aulas, agora me esqueceu a palavra, mas excelentes aulas. Gosto muito de te ouvir, então muito obrigada por ter aceitado o convite de participar hoje aqui conosco. O Dr. Renato Fraeta é professor adjunto e livre docente, e também ele é o coordenador do setor integrado de reprodução humana da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e, claro, especialista em reprodução humana. O Dr. Renato também é coordenador da Câmara Técnica de Reprodução Humana do CREMESP. E a seguir nós teremos a doutora Rosa Silvestrin, com quem eu já tive o prazer de trabalhar em Porto Alegre. A doutora Rosa é uma excelente nutricionista focada em reprodução humana. Muitas das minhas pacientes, das e dos pacientes, os casais, eu recomendei para a doutora Rosa e tinha maior segurança no acompanhamento dela. Então, a doutora Rosa Silvestrin, ela é nutricionista, ela atua na área da reprodução humana há mais de 15 anos. Ela é mestre em nutrição pela Universidade Internacional de Valência, na Espanha. Ela é especialista em reprodução assistida pelo SBRA. Ela é cofundadora e membro da Comissão Científica de Nutrição junto ao CBRA. E ela é membro da Comissão Científica de Nutrição da SBRA. É um prazer te ter aqui também, doutora Rosa. Doutor Renato, então eu passo a palavra para você. Bem, muito boa noite. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. Fernando, obrigado pela apresentação. Obrigado, quero agradecer então, a Progênesis pelo convite e pessoalmente aí a Fernanda, a Gabriele, e quem está aí comigo, Rosa, né? Trabalhamos juntos aqui então essa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. Então eu vou compartilhar minha tela e eu vou falar, compartilhar. Só me digam se está tela cheia, né? Perfeito, Bem, perfeito. então Uhum. eu vou falar sobre a parte masculina, vou falar sobre atualizações em fertilidade masculina, da idade paterna à preservação da fertilidade. Bem, eu vou começar com
uns questionamentos, ou um questionamento, por que é importante falar da idade paterna? A gente fala sempre, aliás, é até repetitivo, fala bastante de idade materna avançada, e aí, e o homem também, né? Vamos falar de idade paterna avançada, cabe ou não cabe, né? Então, nós vemos no nosso dia a dia, quem trabalha com reprodução, nós vemos que a tendência mundial de, além de maternidade tardia, de paternidade também, então as pessoas, no geral, estão deixando para engravidar, para ter filhos mais tarde, e por vários motivos, não só femininos, mas também então, os masculinos, mudanças sociais, conjugais, profissionais. Então, dizer que o homem não tem relógio biológico também não é verdadeiro. Então, assim, podemos entender que é mais complicado, a natureza é mais rígida com as mulheres, né? É uma coisa mais limitada, né? Tem um tempo mais definido. Para o homem não é assim, mas também não dá para dizer que o homem não tem relógio biológico, né? Então, assim, todos nós envelhecemos e todos os sistemas e aparelhos e órgãos também envelhecem, né? Então, a diferença é que para o homem esse declínio da fertilidade é gradual, ele não é tão abrupto ou tão vertiginoso quanto o da mulher. E aí sim é importantíssimo o aconselhamento reprodutivo, sem dúvida alguma, e isso vale para o homem, para a mulher, para o casal, tá? A dificuldade que nós temos, e que a literatura também não está muito certa quanto a isso, o que que é paternidade avançada? A partir de quanto? E não existe um consenso de um ponto de corte, acima de 40, acima de 45, acima de 50, isso não está estabelecido, tá? Nós falamos idade paterna avançada e a gente não tem um corte, né? Vários estudos colocam 40 anos. E aqui eu queria fazer um parênteses. É interessante, por exemplo, no Brasil, o homem pode ser doador de sêmen até 45. E isso é claro que pode ter implicações, porque se a partir dos 40 ele já tem uma idade paterna avançada, já tem uma idade avançada, isso vale um questionamento. Podemos utilizar, é seguro um homem de 43 anos ser doador de sêmen? Isso não está estabelecido, eu vou mostrar para vocês, mas vários estudos colocam como 40 anos, mas ainda assim coloca, tem até estudos de 35 anos mostrando evidências de alterações na gestação e para a mulher também, quando o homem tem mais de 35 anos durante a gestação. Mas o mais consistente mesmo é falar de 45 a 50 anos, que os riscos são mais consistentes de acordo com a literatura, tá? Eu vou dividir em questões multifatoriais. Então, quais são os mecanismos biológicos que estão associados à idade paterna avançada? Então, eu vou falar desses quatro, né? Senescência testicular, falando do envelhecimento das células do testículo, sejam elas germinativas ou somáticas, falar sobre alterações hormonais, falar um pouquinho de genética, epigenômica, genômica e sobre estresse oxidativo. Então, começando sobre a senescência testicular, bom, a célula importante para a espermatogênese é a célula de Sertoli. A célula de Sertoli a célula de Sertoli é uma célula somática que fica dentro dos túbulos seminíferos e são as células essenciais para a espermatogênese. Elas oferecem suporte estrutural e nutricional para a espermatogênese e ela configura aí uma barreira que não é uma barreira física, mas é uma barreira hematotesticular em que existe a ideia é uma proteção à resposta imunológica. Lembrar que os espermatozoides são non-self, né? Então, na circulação podem produzir respostas imunológicas. E também a célula de Sertoli é importante para a fagocitose, aquele excesso de citoplasma durante a espermiogênese, células em apoptose que serão removidas para que para o ejaculado vão os espermatozoides realmente funcionais. E é a célula de Sertoli que tem receptor para o hormônio folículo estimulante secretado pela hipófise. A célula de Sertoli, ao longo da idade paterna,
elas reduzem em número nos túbulos seminíferos, elas alteram a sua forma e seu citoesqueleto ao longo da idade paterna, tem modificações das suas junções, as junções são importantes para fazer aquela barreira hematotesticular, e aí, tendo essas vulnerabilidades, podem levar danos no DNA do espermatozoide. Então, tudo isso leva a um prejuízo ao suporte da espermatogênese, alteração na integridade do epitélio seminífero e queda na produção espermática, levando, né, a prejuízo tanto na quantidade quanto na qualidade dos espermatozoides. Tá? A barreira que eu falei, essa barreira hematotesticular, em que as células são unidas, então evita em que haja uma resposta imunológica aos espermatozoides não reconhecidos pelo indivíduo, ao longo da idade pode ter uma desorganização da sua estrutura, perda da integridade, e aí expõe as células germinativas, que eu já falei, são non-self, né, a estímulos imunes, espécies reativas de oxigênio e citocinas, levando a um prejuízo à sobrevivência do espermatozoide. Tá? Já as células de Leydig, diferente das células de Sertoli que ficam dentro dos túbulos, as células de Leydig elas ficam entre os túbulos, né, no interstício. E elas são fundamentais para a produção hormonal, né? Então, produção de testosterona em resposta, elas têm receptores ao LH, hormônio luteinizante, também secretado pela hipófise anterior. Tá? As células de Leydig, ao longo dos anos, vão apresentando uma perda numérica e funcional, o que pode comprometer a esteroidogênese, a produção dos hormônios, declínio dos andrógenos testiculares, levando, então, né, por consequência, ao hipogonadismo e os hormônios intratesticulares, essa testo intratesticular é fundamental para a espermatogênese. Se tem uma diminuição de testo circulante e intratesticular, pode levar a um prejuízo da espermatogênese. Tá? Então aí, essa orquestração toda hormonal, endócrina, ela fica prejudicada ao longo da idade paterna, desculpa, avançada, né? Então, alterações do eixo hipotálamo, hipófise gonadal, com redução da pulsatilidade do hormônio liberador de gonadotrofina, levando a um desbalanço hormonal, e aí o prejuízo às células tanto de Sertoli e às células de Leydig. Então aí, né, estou justificando, então, a senescência testicular e as questões hormonais, que, como eu falei, vão também levando a um desbalanço ao avançar da idade paterna. Entrando um pouquinho na parte genética, sabemos que não é só a mulher que leva a mais aneuploidias. Apesar de ter alguns conflitos aí na literatura, mas o homem também, ao passar da idade, ele tem um aumento de mutações de novo. Aumenta também, não na mesma proporção que a mulher, mas ele também aumenta as alterações cromossômicas, levando a mais aneuploidias, alterações do padrão de metilação e protaminação prejudicada. Falando agora um pouquinho sobre o estresse oxidativo, e acho que até aí vai ter muito bem casado com a próxima apresentação da doutora Rosa, é, nós temos todos uma homeostase que deve ser eficiente e bem adequada, e bem, como uma balança, bem equilibrada. Porém, ao longo da idade paterna, por pelo envelhecimento, por doenças associadas com o envelhecimento masculino e aos tratamentos das doenças associadas ao envelhecimento masculino, pode ter um desbalanço daquele equilíbrio entre produção de espécies reativas de oxigênio, que nós todos precisamos, e as medidas antioxidantes. Então, nós temos, todos precisamos das espécies reativas de oxigênio, só que ou se produz demais ou se absorve de menos, então menos efetividade dos antioxidantes, e aí a alimentação, a Rosa pode falar até melhor a seguir, esse desbalanço leva a um aumento das espécies reativas de oxigênio, radical livre de oxigênio, principalmente por meio das mitocôndrias durante a respiração celular. E, além disso, como mencionei, ao longo da idade, a função
antioxidante vai tendo uma perda progressiva, o que faz aumentar esse desbalanço e mais espécies reativas de oxigênio. E aí, tem artigos mostrando como é que se comporta o sêmen e os parâmetros seminais com o avanço da idade. Então, ah, com a idade, o volume seminal pode ter uma progressão, uma redução progressiva, principalmente após os 40 anos de idade. Pode ter uma diminuição da concentração espermática, é um declínio que aí se considera moderado, não é tão impactante quanto para a mulher, como eu falei para vocês. Isso é um pouco conflitante, mas isso dá para discutir muita coisa. Mas aí tem vários artigos falando a respeito da diminuição ao longo dos anos. Né? Ao longo da idade paterna também existe uma redução significativa da motilidade total e progressiva, principalmente após os 40 a 45 anos. A morfologia, considerando Kruger, tem aumento de formas anormais, ou seja, diminuição de formas ovais normais com a idade, e aumenta a fragmentação de DNA espermático, sendo um aumento significativo a partir dos 35, 40 anos de idade, tá? É, com a idade, né, então temos menor capacidade de reparo do DNA, e aí à direita vocês estão vendo aí uma foto nossa aqui do laboratório. Esse é o teste Cometa Alcalino. Nós gostamos muito dele, mas fazemos mais em termos de pesquisa, não dá e não é. Para a rotina é muito complicado, ele é trabalhoso, mas ele é ótimo de fazer, e vocês podem ver aí como é que se comporta o espermatozoide íntegro, que é o classe 1 que vocês estão vendo aí, e o espermatozoide com alta taxa de fragmentação de DNA espermático, que é o classe 4. Então, fica até visual e ver como que o DNA, que deveria estar íntegro no segmento cefálico do espermatozoide, com as agressões sofridas pelo estresse oxidativo, ele vai, pelo exame, né? Ele vai formando uma cauda e que vai, quanto maior a cauda do cometa, maior é a fragmentação do DNA desse espermatozoide. Então, o DNA sofre grande influência do estresse oxidativo e existe uma correlação positiva entre a idade do homem e o índice de fragmentação de DNA, principalmente após os 40 anos de idade. Tudo isso leva a alteração, impacto nos desfechos reprodutivos. Só que, né, como sempre, né, a mulher é mais importante e tem todo o óvulo, ele tem todo um aparato para correção. Então, quando esse homem, né, fertiliza um óvulo de uma mulher jovem, tudo isso que eu falei para vocês, dessa idade, desse DNA, desse espermatozoide mais deficitário pela idade paterna avançada, a interferência é menor, porque o óvulo consegue, jovem, consegue corrigir, consegue melhorar e ter menos desfechos insatisfatórios em tratamento ou até mesmo natural. Porém, quanto maior, né, se a mulher também tiver uma idade mais avançada, isso fica mais evidente. Então aqui coloquei aí alguns estudos mostrando aí para vocês. Então, vários países que fizeram estudos a respeito. Então vejam que, só um pouquinho aqui, vejam como é que se comporta. Esse primeiro estudo mostra que existe uma piora dos desfechos clínicos com aumento da idade masculina, com uma piora significante no nascido vivo e resultados de gravidez clínica, principalmente após os 50 anos. Esse artigo coloca como 50 anos. Outro artigo também coloca como 50 anos, sendo um fator preditivo negativo para gravidez bioquímica, gravidez clínica e nascido vivo. Este outro artigo também coloca como 50 anos, mas mostrou uma taxa de fertilização menor no grupo maior de 55. A taxa de gravidez clínica foi maior de 25 a 30 e não teve alteração de 50 a 55 ou mais de 55. E a taxa de perda foi maior no grupo de 51 a 55. Outro artigo da Grécia
colocou até como maior de 35 anos, como cutoff, como divisor, né? Em que não encontrou em que a idade paterna avançada não teve um aumento significante de risco na prole, falando de anormalidades cromossômicas comparada com homens mais jovens, e não teve uma associação de idade paterna e ICSI e resultados de oligoastenosospermia foi observado. E no último, né, o odds ratio de falha de conceber para idade paterna mais de 50 anos foi 2, quando a mulher tinha 35 a 37, 2,03 para 38 a 40 e 5,74 de 41 anos ou mais, mostrando aí o efeito também da somatória da idade materna mais a paterna. E aí, os riscos, né? Então, os artigos colocam muito e são mais pouco palpável para nós nos tratamentos, inclusive fazendo diagnóstico genético, teste genético pré-implantacional para aneuploidias, porque tem associações com doenças genéticas, tem, mas também tem transtornos do neurodesenvolvimento, doenças neurocognitivas. As mais discutidas são autismo e esquizofrenia. E, de novo, grande influência da mutação, de novo, então, com cariótipos dos pais normais, mais alteração na prole e também influência da epigenética. Os riscos genéticos na descendência, né? Então, alguns autores mostram maior risco de transtorno do espectro autista, dando odds ratio de 1,3 a 1,6, elevando a cada 10 anos de idade paterna avançada. O risco relativo 3 vezes maior com um pai acima de 50 anos para esquizofrenia, mutações de novo para idade paterna avançada associadas à acondroplasia, síndrome de Apert e neurofibromatose tipo 1, e um risco aumentado de cânceres hematopoéticos na prole com pais de idade avançada, tá? Vejam também que aí tem estudos que já são antigos, né? Desde 2001 aí nessa tabela até 2012. E aí a importância do aconselhamento genético, né? Dar atenção à idade paterna, principalmente aí não temos um corte, mas após os 40 anos de idade, aí 45, 50. Além do espermograma, o espermograma ele é uma fotografia. Ele não vê funcionamento do espermatozoide, não é só pela motilidade ou morfologia, ele só sugere. Mas aí cabe muito bem a solicitação de teste de fragmentação de DNA espermático e dosagem hormonal para homens de maior idade. E, se possível, discutir preservação do potencial de fertilidade. O que eu vou entrar nesse assunto agora seria uma criopreservação eletiva e é um assunto meio espinhoso. A literatura fala muito claro de criopreservar sêmen para casos de câncer, principalmente oncológicos, ou qualquer outra terapia gonadotóxica, seja ela cirúrgica ou quimioterapia, radioterapia, adjuvante, né? Então está bem estabelecido, tá? E até mesmo outras doenças, não só para câncer, reumatológicas, antes de transplante, outras cirurgias urológicas. Então, tem várias situações em que está bem claro você congelar. Mas aqui nós estamos falando de uma situação mais eletiva, né? E aí, será o que é discutível, né? O congelamento de um homem jovem. Assim como nós fazemos congelamento de óvulo para mulheres que vão engravidar mais tarde, vale a pena congelar sêmen de homens jovens, já que esse sêmen pode ser pior no futuro, então teríamos menos risco para a prole e maior taxa de sucesso congelando jovem? Então, aí não é consenso na literatura, é uma opção, então deve-se avaliar o oferecimento dessa criopreservação de sêmen. A maior tendência de uso é de 35 a 40 anos de idade, né? Mas ainda temos poucos dados diretos, né? O racional de congelar foi o que eu falei. Assim como a mulher também tem prejuízo após 35 anos, e nós congelamos óvulos antes dos 35, será que nós também devemos agora partir para congelamento de sêmen? Nesses casos, homens que querem, não têm filhos e querem ter filhos mais tarde? E aí, né, as evidências são essas que vocês têm aí à esquerda e as implicações à direita. Então, estudos mostram
idade paterna avançada como um prejuízo, desfechos neonatais piores, então justifica a preservação precoce desses homens. A comparação pré-químio em jovens é uma prova de que isso está bem estabelecido, né? Fazer teste de fragmentação de DNA espermático de acordo com a idade é uma base biológica para a estratégia. E, claro, aí a tendência demográfica de homens terem mais filhos, filhos mais tarde, então dentro de um contexto epidemiológico. A favor, né? Nós temos, né, sabemos que o homem continua com espermatogênese mesmo ao longo da idade, mas isso não é garantia de qualidade. Pode valer a pena custo-benefício frente a tratamentos de fertilidade no futuro, e isso dá para o homem uma autonomia reprodutiva, assim como dá para uma mulher que vai congelar o óvulo antes dos 35 anos. O problema é, qual que é a idade ideal? A partir de quando, a partir de que idade nós vamos oferecer para todos os homens? Acima de 35, 40, 45, 50? Ou que vão sofrer algum procedimento cirúrgico ou adjuvante? E por quanto tempo a amostra se mantém viável? Aparentemente, pode ficar por muito tempo, mas isso tem que ficar armazenado, tem um custo, né? Existe o estresse térmico do congelamento e descongelamento, tudo isso precisa ter, né, a medicina vai acabar aprendendo ao longo dos anos. Dessa forma, esse aqui é meu último slide. Eu quero só deixar claro que o homem também tem relógio biológico, o declínio é gradual, mais progressivo comparativamente com a mulher, mais relevante após os 40 anos. A idade paterna avançada está associada a alterações seminais, dano genético e epigenético e piora de alguns desfechos reprodutivos, como eu pude mostrar na apresentação. O sinal clínico é mais consistente para fragmentação do DNA espermático, aborto espontâneo e riscos selecionados na prole. E aí eu termino com uma pergunta. Devemos oferecer a criopreservação eletiva para homens que querem ser pais mais tarde? E aí fica a discussão. Eu quero agradecer mais uma vez e depois voltamos aí para discussões. Muito obrigado. Excelente aula, doutor Renato. Muito obrigada pela sua didática, pelo seu conhecimento. Então, agora, depois eu quero saber a sua resposta para aquela pergunta ali do final. Doutora Rosa, então, pode dividir a sua tela conosco. Ficou a tela cheia para vocês? Aham, sim, perfeito. Muito obrigada. Bem, então, eu agradeço também a doutora Fernanda, é um prazer estar aqui, a Progênese, a Gabriele, é um prazer falar de nutrição relacionada à fertilidade, então, masculina. Eu começo, então, falando que está delicado a questão masculina, porque, como o doutor Renato falou, progressivamente está havendo um declínio na fertilidade do homem. E esse declínio, ele interfere também na qualidade seminal. Então, tem havido diminuição no volume, concentração, motilidade e morfologia dos espermatozoides. E 50% dos casos, aproximadamente, dos casos de infertilidade dos casais são por fatores masculinos. E 50% dos fatores masculinos são sugeridos que não têm uma causa aparente, né? É chamada infertilidade idiopática. E com isso, essa revisão sistemática, ela nos mostra a diminuição ao longo das últimas décadas. Então, aqui na primeira figura da esquerda, entre a primeira figura e a segunda, são 45 anos de diferença. Uma é 1973 até 2018, que houve uma redução na contagem espermática em torno de 50% daqui para cá, nesses 45 anos. Aqui nos mostra também que, a partir de 1973 até o final os anos 2000, a cada ano houve uma diminuição na contagem espermática de 1,16%. E a partir do ano 2001, essa diminuição ela aumentou para 2,64% ao ano, a contagem total espermática. E por outro lado, aqui na outra figura, a gente tem também a diminuição da testosterona, principalmente a partir dos anos 80, ela vem diminuindo em torno de 1% ao ano. E na época de 80, o parâmetro mínimo de testosterona era em torno de 550. E atualmente, o mínimo considerado é 350.
Então, a gente encontra muitos homens jovens, abaixo de 30 anos, com uma testosterona muito baixa atualmente. Lembrando que a testosterona, então, ela é em torno de 95% produzida nos testículos, é o hormônio principal que comanda o corpo masculino. Então, não só para a parte sexual, mas também para a reprodução, parte cognitiva, cerebral, força, emoção, é o que comanda, né, o que dá energia para a parte masculina. E eu volto aqui nessa imagem, por quê? Eu quero fazer uma correlação. Se toda essa diminuição da qualidade espermática, da fertilidade masculina, tem sido contando os anos, em torno de 53 anos, nos últimos 53 anos, eu faço uma correlação com a indústria alimentícia, que a indústria alimentícia, ela cria produtos, a gente não considera alimentos, porque o alimento é aquele produto que é da natureza, da terra, da planta, não é? Então, a indústria alimentícia, ela cria produtos que tem é palatável, né? Eles criam gostos que atraem as pessoas, o uso das pessoas usarem, mas os produtos, eles são são os chamados produtos industrializados. E, casualmente, a indústria, ela já está há muitos anos, mas, basicamente, ela vem entrando cada vez mais na vida das pessoas, e também foi mais ou menos da década de 50, 60, que ela entrou com muita força dentro das casas, das famílias. E um exemplo disso, por exemplo, é o refrigerante. O refrigerante, ele foi criado mais ou menos em 1948, a grande maioria dos refrigerantes foram criados por farmacêuticos e até 1957 os refrigerantes eram armazenados, por exemplo, em vidro, né? A embalagem era vidro. A partir dali criaram a embalagem de lata de alumínio, que o alumínio é um metal pesado e a gente chama de disruptor endócrino, alterando o funcionamento hormonal. E já na década de 70 criaram então os refrigerantes com as embalagens a embalagem PET, né, a embalagem plástica. E nos anos 2001, em nível global, todo mundo já utilizava, já, né, já estava presente na vida das pessoas, o refrigerante e, basicamente, em primeiro lugar, Coca-Cola e segundo, a Pepsi-Cola. Então, o refrigerante é um produto extremamente ultraprocessado, tem químicos, tem açúcar, interfere basicamente em nível hormonal, em nível celular e gerando uma inflamação no corpo. Um outro exemplo também é da margarina. A margarina ela foi criada lá em 1868, mais ou menos isso, mas ela também teve um aumento de uso basicamente nos anos 50 e 60. E a margarina, atualmente, ela é uma mistura de óleos vegetais com uma gordura hidrogenada. Então, também fazendo tendo um papel de disruptor endócrino no corpo, no caso masculino. E também um outro exemplo são os óleos vegetais, de milho, canola, girassol, arroz e algodão, por exemplo. Esses óleos, basicamente, a partir de 1900, a indústria começou a criar, porque eles são produtos mais baratos, mas um grande problema desses óleos é que para serem extraídos os óleos desses grãos, eles usam um solvente. Então, é um produto com muito químico. E também o óleo, ele sofre um aquecimento muito grande. E estando na embalagem plástica ainda. Então, ele já sai da fábrica com um grande poder oxidativo em nível celular. E esse é um grande problema, são exemplos, esses três exemplos que eu coloquei, que são produtos alimentícios e não são considerados alimentos, porque tem uma diferença da gente comer e alimentar-se. Então, o comer a gente pode escolher qualquer produto e comer, né? Ele pode saciar e gerar caloria, mas o alimentar-se é colocar alimentos dentro do organismo que tenha nutrientes que vai favorecer a saúde de um modo geral. Então, essa é uma da correlação que eu faço, porque ao mesmo tempo veio a indústria alimentar, ao mesmo tempo do decréscimo da fertilidade masculina. Então, aqui esse é o eixo, basicamente, que funciona na parte de fertilidade masculina, que é a partir do hipotálamo, gerando hormônios para ativar a hipófise, para ativar nas células de Leydig também a produção de testosterona, e, por outro lado, nas células de Sertoli, a espermatogênese, como o Dr. Renato mencionou. E existem fatores de risco, de um modo geral, considerando por que que tem havido na infertilidade. Então, tem algumas causas do estilo de vida que são importantes, que acabam interferindo muito. Então, a inflamação é um dos quesitos. Então,
Dormir mal, comer mal, fumar cigarro, tudo isso gera um estado inflamatório crônico no corpo, que é o grande problema é a cronicidade. Por outro lado, a falta de exercício físico também ela prejudica. Então, para o homem que está querendo ter filhos, o exercício físico é bem-vindo para todas as pessoas, mas para o homem que quer ter filhos, ele deve, o exercício mais adequado é um exercício de baixa a média intensidade. Todo exercício que é muito intenso, ele vai gerar muito estresse e com isso também faz interferência basicamente no eixo hormonal e produção de testosterona. O estresse, então, é uma coisa bastante comum na vida atual. O gerenciamento do estresse ele é bastante importante porque ele também, só o estresse pode gerar inflamações e alterações hormonais. A ansiedade, que é muito comum, ansiedade e depressão, então tem muitos homens utilizando medicamentos para essa situação. O sono também é um quesito muito importante, é um dos pontos do estilo de vida com muita importância para o homem, por quê? Porque durante o sono são produzidos vários hormônios, inclusive a testosterona, né, o principal hormônio masculino, o próprio hormônio do sono, tem também os hormônios que desregulam fome e a saciedade, hormônios da tireoide, hormônio do crescimento. Então, é muito importante o dormir bem, tanto em número quanto em qualidade. Então, o sono ele tem basicamente de 5 a 6 etapas. E para que a gente tenha, que passe por essas etapas e tenha uma qualidade melhor, né, de recuperação de modo geral, é necessário pelo menos 7 horas e meia. Então, o sono, para que tenha uma melhor qualidade de um modo geral, a gente sempre, né, todo mundo fala muito das telas, né, celular. Então, é importante, a célula azul das telas do celular, ela interfere na produção de melatonina. Então, o ideal é que pelo menos no mínimo 1 hora antes de dormir, a gente evite, o homem evite, no caso, o celular. Isso vale para todos, né, mas estamos falando da parte masculina. E um outro aspecto que pode interferir também no sono é o próprio jantar, porque o adequado é que o homem jante cedo, com uma refeição mais leve, e que tenha uma diferença pelo menos de 3 horas antes de deitar, para que o corpo não vá fazendo o processo digestivo, enquanto ele poderia estar fazendo toda a atuação dele, que é noturna dos hormônios, né, funcionamento hormonal. Então, o sono é um dos pilares muito importantes no processo de fertilidade masculina. Temos também a parte de álcool, tabagismo, drogas, o calor nos testículos. Então, o testículo ele tem que estar em torno de 2 graus abaixo da temperatura corporal. Então, é importante que o homem evite banhos muito quentes, sauna, né, para não haver prejuízo na produção da espermatogênese. A utilização também de anabolizantes, que às vezes alguns homens utilizam. Alimentos, então, ultraprocessados, industrializados, como eu mencionei alguns deles, e tudo que está basicamente em pacote no supermercado são produtos que têm muitos químicos, né, para durar, inclusive, na prateleira. E a parte de obesidade, subnutrição e síndrome metabólica também é um grande problema na parte masculina. O homem obeso, ele vai ter um processo basicamente crônico de inflamação, vai ter desordens na parte de hormônios, ele tende a ter o que a gente chama de aromatase, então ele diminui muito a produção de testosterona e acaba tendo um aumento na produção de hormônio feminino. Normalmente, quando tem obesidade, existe alguma síndrome metabólica, que tem alteração em colesterol, glicose e outras questões. A subnutrição também ela existe, porque por exemplo, um homem que está acima do peso, ele não necessariamente está bem nutrido, porque pode não estar comendo os nutrientes devidos. E o homem magro, a gente tem que lembrar também que a magreza não significa saúde necessariamente. Um homem pode estar magro, mas estar totalmente inflamado, dependendo do que ele está comendo e o estilo de vida dele. E os disruptores endócrinos e metais pesados, né, que há uma exposição muito grande na nossa vida moderna. Então, a gente tem basicamente agrotóxicos, os plásticos, né, que a gente tem mais de 300 toxinas de plásticos, as embalagens de alumínio. Então, há uma exposição, né, no decorrer dos anos que é muito grande e acaba interferindo no funcionamento do eixo hormonal, gera inflamação, altera em nível celular. E qual é o papel da nutrição, então, na fertilidade masculina? A nutrição, ela é um dos pilares do estilo de vida que promove saúde, longevidade, prevenção. Ela tem uma importância muito grande dentro como estilo de vida para melhorar todo o funcionamento do eixo hormonal masculino.
Então, uma boa alimentação promove uma mudança na qualidade hormonal e nos processos de tratamento de reprodução. E muitas vezes, corrigindo a parte alimentar, também há uma probabilidade, às vezes, de uma gravidez espontânea. Então, a nutrição ela potencializa os tratamentos de reprodução assistida. E lembrando também que a alimentação adequada, ela promove saúde e longevidade para os filhos, né? Então, há uma transmissão transgeracional e o pai que é saudável ele vai passar saúde para o filho. Caso contrário, também acontece. Então, epigeneticamente, o homem que está saudável, ele vai gerar possivelmente filhos mais saudáveis. E o que melhora a qualidade do sêmen, então, é muito falado do estilo mediterrâneo de alimentação, que favorece muito a saúde, no caso masculina. Por quê? Porque é uma alimentação em que tem antioxidantes, anti-inflamatórios, tem vitaminas, minerais, tem gorduras boas, tem proteínas boas, alimentos que geram no corpo masculino, no caso, tem um poder antioxidante, fornece nutrientes. Então, é uma alimentação que ela é uma referência. Quando a gente fala, por exemplo, aqui de gorduras boas, a gente está falando de ácidos graxos mono e poliinsaturados, que é o quê? Ômega 9 e ômega 6. E o testículo, a membrana testicular, ela é muito rica em ácido graxo poliinsaturado. Os espermatozoides também têm muito ácido graxo poliinsaturado. Então, esse tipo de gordura, que é o azeite de oliva extra virgem, é uma das melhores gorduras, no caso, é um exemplo de gordura boa na parte masculina. Por outro lado, o que que piora a qualidade do sêmen? É o estilo ocidental de alimentar-se, que é uma alimentação que ela fornece muita caloria, mas poucos nutrientes. Então, é uma alimentação com muitas farinhas, açúcares, doces, bebidas açucaradas, tem muita caloria, mas nutricionalmente é ruim. E o tipo de gordura que esse tipo de alimento fornece, normalmente são as gorduras saturadas e trans, que diminuem muito a qualidade em nível celular. Então, alimentos que são bem favoráveis à parte espermática são peixes, mariscos, frutos do mar, cereais integrais, vegetais, frutas e laticínios com baixo teor de gordura. E piora são as carnes processadas, alimentos à base de soja, a cafeína e álcool que eu vou falar na sequência, laticínios integrais, laticínios totais, bebidas açucaradas e doces. Isso causa um grande prejuízo na fertilidade masculina. A idade paterna, como o Dr. Renato já falou, então, dependendo das etapas de idade, ela causa um decréscimo nos parâmetros seminais, não é? Esse eu vou seguir porque o doutor já falou. As toxinas ambientais também é um grande problema. Então, basicamente, a exposição, a gente pode falar em toxina ambiental, pode ser agrotóxico, pode ser dos plásticos, que eu também que eu falei antes. Isso favorece o quê? Uma redução na fertilidade masculina. E um grande problema também é a exposição no útero. Então, se a gestante ela se expõe a produtos com toxinas que geram a alteração em nível hormônios e celular, ela pode interromper a função testicular e fetal desse bebê e resultar em criptorquidia, que é quando o bebê ele tem um tempo adequado para os testículos descerem para a bolsa escrotal. E se não desce, é um quesito que quando o menino nasce, uma das coisas que se leva muito em consideração, porque vai prejudicar toda a parte de fertilidade desse homem no futuro, altera o sêmen e níveis de testosterona. E também a exposição ambiental na infância e na idade adulta afeta as células germinativas, célula de Sertoli e de Leydig, afeta todo aquele eixo hormonal, resultando em infertilidade. E aqui a gente tem a imagem que a gestante, né, então ela se expondo a produtos que a gente chama de disruptor endócrino, porque eles interferem no funcionamento dos hormônios. Então ela é muito crítica à gestação porque é um momento de muita plasticidade. Então a qualidade da vida dessa gestante é muito importante porque ela pode prejudicar a vida futura reprodutiva desse homem, né? Então, gerando, assim, todas as etapas da vida, uma baixa qualidade seminal, níveis de testosterona baixo, e a fertilidade, ela fica comprometida. Por outro lado, nós temos também
questões de tabagismo como um fator um fator de risco, né, para a qualidade, basicamente, de todos os parâmetros seminais. Não é só o cigarro, mas a fumaça também, que é rica em cádmio e chumbo. E, então, a fumaça por si só, ela aumenta o estresse oxidativo, aumenta a apoptose celular e pode alterar o genoma e epigenoma das células germinativas. E a exposição fetal, então, quando a gestante ela fuma, ela vai, ela vai interferir na concentração, no número total e contagem de espermatozoides dos filhos homens. O álcool também, ele, da parte clínica, quando a gente atende homens, o cigarro nem todo homem fuma, mas a bebida está mais presente no dia a dia. É mais comum o homem beber mais do que fumar. Então, o álcool ele causa um encolhimento testicular, ele diminui a libido, ele afeta a qualidade seminal, então ele interfere diretamente na formação de espermatozoides e da testosterona. E o abuso de álcool, ele aumenta os níveis de estrogênio e reduz testosterona no corpo masculino. O abuso de álcool é considerado acima de 5 doses semanais, já é demasiado. Redução de carboidrato também, os estilos que a gente conhece por low carb, né? Então, o carboidrato, que são basicamente batatas, arroz, esse grupo, se o homem faz uma dieta, uma alimentação com restrição de carboidrato, de 35% para baixo, esse declínio do carboidrato na sua alimentação vai fazer um aumento no cortisol, vai baixar a testosterona. É uma estratégia muito utilizada para emagrecimento, né? Então, o homem pode emagrecer, mas não eleva os níveis de testosterona. Então, o correto é que a gente faça uma adequação e não uma restrição de carboidrato. O jejum intermitente, que também é uma estratégia muito utilizada até para emagrecimento e compulsão alimentar. O jejum intermitente, para o homem que quer ter filhos, ele acaba não sendo adequado, porque vai reduzir testosterona, afetando os hormônios, então a concentração de androgênios, piorando o metabolismo e libido. O refrigerante, então, o refrigerante, uma latinha por dia, a latinha menor que é 220 ml, reduz em torno de 13 milhões na concentração espermática. Então, é um produto extremamente industrializado. A cafeína também, ela traz um prejuízo para o processo de fertilidade. Ela tem um efeito negativo em todos os parâmetros seminais e também no danos ao DNA. Então, ela afeta negativamente a função reprodutiva. Nesse estudo foi avaliado café, como as bebidas de cafeína, café, chá, bebida de cacau, bebidas com cola e refrigerantes com cafeína. Todos eles têm cafeína, mas de todos, o que mais causa prejuízo são as bebidas com cola e refrigerante com cafeína também. O calor, como já foi mencionado também, o calor pode afetar, então, a parâmetros seminais, em todos os aspectos, o calor no testículo, danifica a integridade da membrana espermática. Então, altas temperaturas também podem acontecer por notebook no colo, não é? São os aparelhos que geram calor na bolsa escrotal. Temos também o celular como um grande problema para a fertilidade masculina. Então, há uma diminuição na concentração de espermatozoides quando o homem utiliza o celular direto por 1 hora por dia, direto, ligação direta, 1 hora, ou então enquanto o aparelho está sendo carregado. Tem uma menor concentração espermática. Também uma menor contagem de espermatozoides e da célula de Leydig pelo uso de longos períodos, como 18 horas por dia. Tem homens que trabalham com o celular, né? Então, tem um uso contínuo, né? Trazendo um grande prejuízo na contagem. O celular, então, quanto mais próximo do testículo, ele favorece uma exposição ao homem, né, pela radiação eletromagnética. E o homem que carrega o celular no bolso da calça, principalmente na frente, tem um aumento significativo na fragmentação do DNA espermático. E só pela utilização do celular, de um modo geral, há uma redução de 8% na motilidade espermática. Então, aqui a gente tem uma figura do espermatozoide. O espermatozoide ele tem a cabeça, aqui dentro tem um núcleo, onde passa a herança genética, e aqui, onde há a fragmentação, é o exame feito por aqui. Aqui a gente tem a peça intermediária, rica em mitocôndria, e aqui tem a cauda. Então, existem nutrientes que são favoráveis para cada parte também do espermatozoide. Então, eu quero apresentar alguns trabalhos de suplementos.
Isso aqui é um trabalho bastante importante porque ele foi feito por uma colega nutricionista e foi feito na Androscience do Dr. Jorge Alak, que é uma grande referência na andrologia. Então, esse foi um estudo comparativo da vitamina D3. O que que eles queriam verificar? Se a D3 influenciava na qualidade do sêmen e testosterona. Então, eles trabalharam com 260 homens entre 18 e 60 anos, dividiram em dois grupos, um dormozoospermicos, com parâmetros todos ok, seminais, e outros com anormalidade. E eles concluíram, assim, tinha uma relação direta com os homens com maior problema seminal, eles tinham níveis baixos da vitamina D3, eles consideraram baixo entre 20 e 30, e os homens com qualidade seminal normal, eles tinham acima de 30 de vitamina D. Então, há uma relação positiva do uso da vitamina D3 para o homem, porque ela melhora toda a qualidade de todos os parâmetros seminais, ela melhora níveis de testosterona, aumenta o potencial reprodutivo masculino, função testicular, espermatogênese e equilíbrio hormonal. Então, é um suplemento com bastante indicação. Por outro lado, essa aqui é uma revisão sistemática meta-análise que a- eles tinham como objetivo avaliar o quanto os suplementos tinham efeito na infertilidade do homem e também nos parâmetros de gestação e nascimento vivo. Esse trabalho aqui ele foi feito em basicamente 12 semanas. A grande maioria dos estudos com suplementos masculinos eles são por esse período, que fecham 90 dias, que é praticamente o tempo da espermatogênese, né? Então, aqui eles não tiveram uma relação positiva à gestação e nem a nascimento vivo, mas, por outro lado, sim, teve uma comprovação de que alguns suplementos, como o zinco e ácido fólico, favorecem a concentração espermática, o selênio, coenzima Q10 e carnitina melhoram a motilidade, e o ácido alfa-lipoico melhora a morfologia. Essa outra visão sistemática e meta-análise, então, quis avaliar os nutrientes e suplementos na qualidade espermática. Então, aqui também, eles conseguiram concluir que alguns suplementos, como coenzima Q10 e ômega 3, favorecem a contagem total. Selênio, zinco, ômega 3 e coenzima Q10 melhoram a concentração espermática. O selênio ômega 3, coenzima Q10 e as carnitinas melhoram a morfologia. As carnitinas são L-carnitina e acetil-L-carnitina, melhorando a motilidade progressiva, que são aqueles espermatozoides que têm um movimento mais rápido. Selênio, zinco, ômega 3 e coenzima Q10 e carnitinas, melhorando a motilidade total. Esse outro trabalho aqui, eles avaliaram especificamente o coenzima Q10 e a carnitina, para ver o quanto melhoravam os níveis de tanto de gestação, nascimento vivo em homens com infertilidade. Então, aqui a coenzima Q10 ela se mostrou favorável à concentração, a L-carnitina à motilidade, e a coenzima Q10, L-carnitina e acetil-L-carnitina favorecendo a qualidade espermática. Esse outro trabalho, a vitamina E, foi com a vitamina E no caso, ela é um antioxidante lipossolúvel, ela inibe a formação de radical livre e reduz danos oxidativos. Então, esse trabalho também mostrou que a vitamina E, ela aumenta a contagem total de espermatozoides em homens inférteis, ela melhora a motilidade progressiva, mas a partir de 6 meses de uso. Esses trabalhos foram entre 3 meses e um ano feitas avaliações. Então, para melhorar a motilidade progressiva, o uso deve ser em torno de 6 meses, e a vitamina E ela tem o poder de diminuir os níveis de espécies reativas de oxigênio nos espermatozoides. Por outro lado, e por último, a vitamina C. Esse é um trabalho que eles avaliaram o quanto que a vitamina C inibe os danos causados pela privação de sono. Então, aqui é um trabalho em que eles dividiram em três grupos, um controle, um que tinha todo o problema de privação de sono, e outro grupo com privação de sono sendo suplementado com vitamina C de 100 miligramas por quilo de peso dia. Então, eles concluíram, porque a privação do sono, ela gera um estresse grande no corpo masculino, então ela gera um estado inflamatório, afeta tanto a formação de espermatozoide quanto de testosterona, e os espermatozoides, eles, por esse estresse da privação do sono, são gerados, então, o estresse oxidativo e danos no DNA. Então, eles fizeram alguns exames para comprovar,
E foi concluído, sim, que a vitamina C ela é muito poderosa para diminuir os danos induzidos tanto pela privação do sono, nos parâmetros de fertilidade masculina, e também na estrutura e função testicular. Então, a vitamina C, ela é um bom suplemento, melhorando toda a parte seminal, de um modo geral. Então, a vitamina C, ela protege o espermatozoide em todos os parâmetros, ela diminui o cortisol gerado pelo estresse, melhora o funcionamento do eixo hormonal, ela diminui o estresse oxidativo tanto pela privação do sono quanto por exercícios extenuantes. Então, os exercícios muito intensos, eles não são recomendados à parte masculina e geram muito estresse. E a vitamina C, então, diminui marcadores inflamatórios, eleva a testosterona pelo grande poder antioxidante que tem. E aqui eu trago, somente para mencionar, existem muitos suplementos que são utilizados. Aqui tem mais de 20, e não estão todos aqui, porque tem muito suplemento a ser usado, mas, de acordo com o guideline da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, eles não recomendam o uso corriqueiro de suplementos, principalmente para o homem com infertilidade idiopática, que é aquela que não tem a causa específica, porque eles consideram, e os próprios estudos mostram isso, tem muito viés nos estudos, tanto pelo tipo de suplemento, pelo tempo utilizado, pela qualidade do produto, né? Então, eles consideram que os estudos são muito heterogêneos. E o que que eu concluo com isso também? Que tem vários suplementos bons, mas primeiro a gente precisa melhorar o terreno metabólico do homem, no caso. O fato, por exemplo, de ter um suplemento bom não significa que ele vai fazer um benefício para o homem naquele momento. Por exemplo, o ômega 3 que eu falei antes, ele melhora todos os parâmetros seminais. Mas, por exemplo, assim, chega um homem para ser atendido e ele tem um estilo de vida ruim, está se alimentando mal, fuma, bebe, está com muita inflamação, um corpo totalmente com oxidação, com estresse oxidativo acontecendo. Se eu utilizo um ômega 3 de boa qualidade, que tem que ser, neste momento, porque o ômega 3 são gorduras, né? É um tipo de gordura, né, que é o ácido graxo poliinsaturado. Então, se eu utilizo esse ômega 3 no homem que está com essa situação, essa gordura que tem um efeito anti-inflamatório e antioxidante, ela vai gerar mais oxidação, porque o terreno metabólico não está apropriado para receber o suplemento. Então, é importante que a gente faça correção alimentar, várias questões de estilo de vida e usar o suplemento com parâmetros adequados, utilizar quando há necessidade e também escolher que mais é necessário para aquele momento, porque como eu estou mostrando aqui, são vários suplementos que tem. Então, a gente tem que ter bom senso junto com o médico do que é mais importante para o homem naquele momento. Muito obrigada. Excelente aula. Muito obrigada pela tua didática, por dividir aí teu conhecimento, teus anos de experiência. Então, eu vou começar aqui perguntando para o Dr. Renato a questão de US$ 1 milhão aí, Dr. Renato, que você deixou aí na sua conclusão. Recomenda, então, indicar a preservação de fertilidade para todos os homens por motivos sociais de adiar a paternidade? Fernanda, olha, para todos não. Eu não sou muito favorável à generalização. Acho que a gente erra mais quando generaliza. Eu acho que a medicina, cada vez mais, mas a medicina reprodutiva foi, é e ela sempre vai ser compartilhada com o paciente, com o casal, com a mulher, com o homem, né? Depende do caso. Mas eu acho que tem que ser compartilhado, acho que tem que ser oferecido, acho que tem que. As situações em que nós sabemos ou podemos prever que vai ter algum prejuízo à fertilidade, aos padrões seminais, aos parâmetros seminais, tem que oferecer sim. E nos casos nos casos em que o homem que não chega tanto para nós, mas o homem que se manifesta que não quer ser pai agora, quer ser pai mais para frente. Tem que ser discutido, acho que tem que oferecer. E tem que falar a verdade. Olha, nós não temos.
tem que falar os prós e os contras. Não está muito bem estabelecido isso, não recomendamos para todo mundo, mas sabemos que o homem, quanto maior a idade, ele pode ter prejuízo do seu potencial, e isso pode repercutir até para a prole, então pode valer a pena. Quais são os contras? Tem custo, né? Existe também, não é isento de risco ou de problemas a centrifugação desculpa, a centrifugação também, mas o estresse térmico vai ser congelado, isso vai ser estresse térmico para congelar e para descongelar. Isso vai ficar, não tem como dar uma garantia, existe deterioração do material ao longo do tempo, isso tem custo, então acho que tem que ser discutido. Então, resumindo, acho que não é para todo mundo. Eu acho que tem que discutir com o paciente, assim, não é para jogar no colo dele a decisão, mas eu acho que é para discutir os prós e os contras, e tem caso que vai se beneficiar, como sempre na medicina. Tem caso que vai se beneficiar, tem caso que não vai se beneficiar de uma criopreservação a longo prazo. Uhum, muito obrigada, excelente. Aguardo aqui as perguntas da audiência. Às vezes o pessoal fica meio tímido, mas conforme eu vou perguntando, aí eles vão se Uhum. soltando. Então, eu vou aproveitar e fazer umas perguntinhas para a doutora Rosa. Tem duas perguntas. Doutora Rosa, eu queria que tu comentasse um pouquinho, sobre essa recomendação de aumento da ingestão de proteínas, né? Que se fala bastante, e de quanto a proteína é importante para a longevidade, para manutenção de musculatura, e eu sei que foi bem questionado aqui também o novo guideline americano de nutrição, em que colocou as carnes vermelhas no topo ali da pirâmide. Queria que tu comentasse isso, e também, assim, essa dieta carnívora que muitas pessoas falam e recomendam, Uhum. né, a importância de proteína, proteína, proteína. Então, É. quero que tu ouvir a tua opinião. Na verdade, tem muitos estilos, né? Tem low carb, tem cetogênica, tem a dieta da selva, tem muitas coisas assim, né? A proteína, ela é importante sim, porque ela é construtora, né? Construtora de tecidos, ela está envolvida com a parte hormonal também, todo o funcionamento, não é? Mas existe uma questão também assim, ó. Tem que haver o organismo, falando da reprodução masculina, tá? O organismo masculino ele precisa de todos os nutrientes. Então, o excesso de proteína também pode causar um desbalanço. Por quê? Porque há uma necessidade do carboidrato, que ele é gerador de energia, só que o ideal é que tenham carboidratos de boa qualidade, gorduras boas também, vitaminas e minerais pelas saladas, legumes e frutas. Isso é uma alimentação equilibrada. O excesso de proteína, principalmente a vermelha, no processo reprodutivo, ela gera mais inflamação no corpo. Então, ela é necessária proteína. A proteína, por exemplo, ela deve estar em todas as refeições, justamente para manter uma insulina mais baixa, maior um poder de saciedade. Mas o excesso de carne vermelha para o processo reprodutivo gera mais inflamações. Então, tem que ter bom senso no uso. E, claro, e gorduras, por exemplo, gorduras boas, como a gente mencionou, o azeite de oliva, as nozes, castanhas, que tem muito ômega 3 também, e zinco, o abacate como fruta, não é? Então, tem que haver um bom senso, mas tudo que há um desequilíbrio, esse é o grande problema, não é? Porque, que nem o doutor Renato mencionou, o corpo, ele tem um equilíbrio entre oxidantes e antioxidantes. Se o organismo está sadio, esse equilíbrio consegue se manter. Mas o problema é quando há um desequilíbrio muito grande por todo um estilo de vida que gera muito oxidante e o corpo não consegue fazer esse efeito redox, né, que seria natural dele, ele perde essa capacidade. Daí, aí entram os suplementos, aí entra toda a correção metabólica com um alimento correto também. E quando tu fala de proteína, tem que ser proteína de origem animal? Não necessariamente. Tem uma grande referência na parte de nutrição da reprodução humana, que é o Dr. Chavarro, né, conhecido Chavarro, que ele é de Boston. O que que ele mais menciona? Assim, porque existe livros, né, a dieta da fertilidade. As proteínas vegetais são muito mais bem-vindas que as proteínas animais para o processo reprodutivo. Isso tanto o homem quanto a mulher, não é? Mas a carne vermelha, o que que ela tem de bom? Ela tem um tipo de ferro que é um ferro mais de melhor absorção.
porque é importante não haver anemia, ferritina baixa nos processos reprodutivos, né? Então, a carne vermelha tem os seus benefícios, mas ao mesmo tempo, a proteína vegetal ela é muito bem-vinda também. Proteína vegetal, basicamente, estão, o que a gente chama de leguminosa, né? Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, proteínas, inclusive até de alguns laticínios, para o homem indicado laticínio desnatável e não integral, justamente porque o espermatozoide é muito suscetível a radical livre, estresse oxidativo, pelo tipo de gordura a ser utilizada. Uhum, muito obrigada. E aqui eu recebi uma pergunta. Boa noite, Dr. Fernando Chagas, urologista da reprodução humana, Unifert, Vila Velha, Espírito Santo. Há alguma orientação nutricional para paciente que está fazendo uso de mão de aro? Bem, existe uma questão assim, ó. Quando o homem está utilizando esse tipo de produto, o que acontece é que baixa a fome, ele praticamente não come, né? Não tem a fome para comer. Isso é um problema, processo reprodutivo, porque há uma falta de nutrientes no corpo, não é? Tanto que a indicação é que se está usando manjar para emagrecimento, o correto é parar, esperar um tempo para o corpo voltar à sua normalidade de funcionamento e nutrientes específicos, porque a pessoa não tem fome, ela acaba não comendo, não é? E isso é problemático para a saúde reprodutiva, sim. Doutora Renata, queria então ouvir também a sua experiência com homens em uso de canetas emagrecedoras. Era uma das minhas perguntas também. Tem uma grande discussão, a gente até fez uma nota técnica pela SBU e pela SBRA conjunta. Então, assim, a gente vê a princípio, né, essas canetas podem, até como se fala dos bebês que nascem, né, pode até melhorar inicialmente. Então, o que a gente mais vê é uma melhora, a pessoa emagrece, os hormônios melhoram. Então, a princípio, isso pode ser bem interessante. Melhorar os hormônios, então pode até melhorar a fertilidade. Mas a gente não pode, assim, ainda faltam estudos, esse que foi a nota final da nota técnica, a conclusão final da nota técnica, é porque sim, a gente viu até talvez, né, a Rosa acabou de falar uma boa explicação, uma boa justificativa, porque nós já vimos, acho que todos nós já vimos aí homens usando essas canetas, né, os análogos de GLP-1, e ter até prejuízo no sêmen, apesar de emagrecer, ter prejuízo no sêmen. Então, porque também é aquele negócio, não é emagrecer de qualquer forma, é emagrecer com saúde. Aí cai bem no que a Rosa acabou de falar. Então, ele está ficando sem comer, então ele está ficando desnutrido, ele está usando a caneta, está ficando desnutrido, e o espermatozoide também sofre em linha final, como a Rosa falou. Muito obrigada. E, doutora Rosa, mais uma perguntinha. Qual é a tua opinião a respeito das vitaminas? Deve suplementar ou deve vir da fonte de nutrição mesmo? Cuidar com os Bem, alimentos? bem, o ideal é que tenha pelos alimentos os nutrientes, mas a gente sabe que na prática não é assim que funciona, né? O alimento, primeiro que tem diferença de solo, de nutrientes nos alimentos, então a gente não consegue com só o alimento geral que o organismo precisa, né? Então a gente usa sim suplementos, mas como eu falei, tem que ser pontual, tem que, sabe, fazer uma boa escolha, porque tem muitos suplementos, né? A gente tem que saber utilizar, porque eles ajudam sim, por exemplo, na fragmentação do DNA espermático, é um conjunto, cuidado alimentar, estilo de vida e suplementos específicos antioxidantes, alguns deles foram mencionados no que eu falei, que vão sim diminuir a fragmentação. A gente consegue com esse conjunto, né, alimento e um nutriente específico. Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Doutor Renato, queria que você comentasse, você falou ali sobre as mutações, de novo, a possibilidade, né, de aneuploidias vindas da idade paterna, desculpa, da idade paterna avançada, mais comum na idade materna, mas na idade paterna também.
Você tem pedido ah, teste de aneuploidia para os homens? Como é que tem sido a sua conduta? Essa é a pergunta espinhosa, né, Fernanda? Essa é assim, e de novo, eu ofereço sim. Eu digo, e o que é importante é, acho que é explicar para o casal, porque o casal vem com aquela ideia de que vou fazer PGT e eu vou engravidar, não vou abortar e vou ter uma criança 100% saudável, ponto. Né? Sim, para as mulheres, ao passar da idade, eu ofereço sempre, e para os homens eu também ofereço, mas tem que deixar muito claro que o impacto não é o igual ao impacto da mulher, né, da idade materna avançada. Mas eu ofereço sim, e deixo muito claro que o impacto paterno principalmente após os 50 anos, tem mais relacionado diretamente com doenças neurocognitivas, né, que não são detectáveis pelos testes de PGT-A. Então é importante explicar isso. Acho que eu ofereço, eu falo, divido, compartilho mais uma vez. Falo que se o homem tem uma idade mais avançada, acima de 45, 50 anos, eu falo, ofereço por esse motivo, mas digo que não é um impacto tão importante e que também as situações mais possivelmente preocupantes, como o autismo, não são detectadas pelo PGTA. Sim, sim, que são mutações de novo, né, que vêm nas células germinativas e não estão presentes no sangue, por exemplo, paterno, né? Muito bem, muito obrigada. Então, como a gente não recebeu mais pergunta aqui da audiência, acho que a gente encerra o webinar de hoje. Muito obrigada. Tem mais uma pergunta aqui. Ah, vamos atender essa última pergunta. O PGT pode ser oferecido pelas altas taxas da fragmentação? Alguma indicação precisa? Isso não é uma indicação precisa, porque né, assim, a alta fragmentação, né, não tem uma relação direta de alta taxa de fragmentação de DNA e alteração de aneuploidia que você possa detectar pelo PGTA, né? É muito mais epigenético do que cromossômico, né? É uma ótima pergunta. Eu acho assim, toda vez que tem alta taxa de fragmentação de DNA, eu sempre procuro identificar qual a causa, por que esse paciente tem alta taxa e tratar. Por exemplo, tem varicocele? Opera varicocele, né? E isso tem artigos mostrando que o casal, o homem que vai para in vitro, tem alta taxa de fragmentação de DNA e operou varicocele primeiro, tem menos abortamento, melhor desfecho reprodutivo. Então, acho que tem que identificar a causa da fragmentação de DNA espermático e tratar, procurar tratar. Só fazer o PGTA não vai resolver a alta taxa de fragmentação de DNA. Acho que aí o que a gente pode discutir é, por exemplo, fazer uma técnica para selecionar os espermatozoides menos fragmentados, por exemplo, uma microfluídica, que é o que está aí na literatura. Mas diretamente, indicação precisa, fazer PGT por alta taxa não tem essa correlação direta. Ótimo. Importante pergunta mesmo. Sim. Mais alguma pergunta? Doutor Renato, doutora Rosa, os últimos comentários. Bom, então, falou meu nome primeiro, eu vou responder primeiro. Quero agradecer mais uma vez, então, a Progênesis, Fernanda, Gabriele, toda a organização, pelo convite. Acho que foi muito bem casado. Olha, a gente não combinou nada, eu e a Rosa, mas, assim, foi muito casadas as apresentações. Acho que foi, assim, um complemento mesmo. Complemento. E Sim. quero, assim, como mostrando que reprodução é multidisciplinar mesmo, e não há dúvida, não tenho dúvida de que estamos sofrendo as consequências do estilo de vida e da vida moderna. E eu falo que a vida moderna não acompanha a vida biológica, né? Então, deixamos para ter filhos mais tarde, temos uma vida louca, cheio de coisas e cheio de inflamações, estilos de vida errados, e vamos correndo atrás. Mas a vida reprodutiva, então a gente corre atrás, né? Porque a vida reprodutiva é aquela que é o auge da vida reprodutiva é quando nós somos jovens, né? Na melhor saúde possível, para ter mais chance, uma prole mais saudável. Então, não tenho dúvida que nós
né, a nossa vida atual, estilos de vida, esses estilos de vida estão nos prejudicando e cabe a nós tentar melhorar e orientar e fazer o melhor que for possível para o paciente e para o casal. Então, agradeço mais uma vez. Obrigada. Doutora Rosa, Também agradeço de novo pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. E também eu acho bastante importante o trabalho multidisciplinar, né? A gente vê que os resultados são sempre melhores. E é importante que a gente tenha um tempo para trabalhar, no caso, o homem, né? Como a gente costuma ter mais com a mulher. É necessário pelo menos 3 meses, né? Isso seria muito bom que a gente sempre tivesse esse tempo para ajudar mais ainda nessa questão pela renovação espermática que acontece, né, em 90 dias, basicamente. E o trabalho em conjunto, eu acho que é uma das melhores coisas que a gente tem, porque um vai suprindo o que o outro, né? As profissões vão suprindo, né? O médico, a nutricionista é muito importante, e também o lado emocional, que pouco se fala muito da parte masculina, não é? Então, o homem ser visto, como agora está vendo, eu acho, um crescente, né? Para olhar mais para o homem, não é? Então, não só no aspecto reprodutivo, mas como ser humano também, não é? É importante que ele tenha melhora, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, um espermograma, e ele está alterado, e tudo bem, não vai interferir tanto porque vai fazer uma FIV, né, uma ICSI, mas ao mesmo tempo, se ele está com níveis baixos de testosterona, está prejudicando a vida dele também, não é? Independente de filhos. Então é importante a gente uhum, ter esse olhar para o homem também, uhum, como está começando agora. ótimo, muito importante mesmo. Pensar na saúde desse homem também. Hum. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada também pela audiência. Obrigada, Gabriele, por nos assistir aqui, nos ajudar no marketing, na organização. E boa noite para todo mundo. E até o próximo. Boa noite. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada.